Olá pessoal, então vamos retomar o nosso curso de questões comentadas de macroeconomia para a FCC. A partir de agora nós entraremos em um novo assunto, falaremos do modelo de oferta e demanda agregada, comentaremos questões envolvendo a curva de Phillips e envolvendo o assunto inflação, tá legal? Bom, então, assim como a gente já vem executando nos módulos anteriores, eu peço que vocês imprimam o arquivo em PDF que está disponível nessa aula. Se não tiver como imprimir, pelo menos façam o download desse arquivo e deixem ele aberto aí no seu computador para que você possa acompanhar a leitura das questões da melhor forma possível, tá legal? Então, pega aí a sua folha de questões e vamos começar pela questão número 1. Acompanhe comigo. Em um país de economia fechada, foi feito o diagnóstico de que a dívida interna está crescendo devido a sucessivos déficits primários nas contas públicas. Para sanar esse problema, o governo decidiu reduzir seus gastos de custeio. Nesse caso, mantendo-se todas as demais políticas constantes, é de se esperar que... Bom, então a questão... ela passou uma situação em que o governo reduziu o seu gasto público, né? Ele deu uma historinha ali que estava com sucessivos déficits primários, mas o que interessa ali no enunciado da questão é que o governo reduziu o gasto público, ou seja, praticou política fiscal restritiva. Aí a gente vai para as alternativas. Você olha que... Em algumas alternativas, ele fala da questão da dívida pública, em outras alternativas, ele fala do produto, em outras alternativas, ele fala da taxa de juros, em outra alternativa, ele fala da inflação, tá legal? Então, fala dos preços, né, se os preços vão cair, se os preços vão subir. Pessoal, nesse tipo de questão... falou em política fiscal ou em política monetária, a gente tem que raciocinar com dois modelos, tá? Vou esquematizar aqui na lousa para você. Então, falou em política fiscal ou monetária, você vai raciocinar com o modelo ISLM, que a gente aprendeu no módulo passado, ou com o modelo de oferta e demanda agregada, tá? O modelo ISLM, ele vai analisar o impacto da política fiscal e política monetária sobre a taxa de juros e sobre a renda, tá? Quando eu falo renda, isso quer dizer produto, nível de emprego, tá, pessoal? Já o modelo de oferta e demanda agregada, ele vai relacionar os efeitos da política fiscal e monetária sobre o nível de preços e a renda, produto ou emprego, tá? Então, se há uma alternativa de prova, falar de efeito de taxa de juros, como você vai raciocinar? Você vai raciocinar utilizando o modelo SLM. Se a alternativa de prova falar em preços, nível de preços, você vai raciocinar utilizando o modelo de oferta e demanda agregada, tá? Vamos relembrar rapidamente como é que era o diagrama do modelo SLM. O ISLM era assim, né, pessoal? Aqui no eixo horizontal a gente tinha a renda, no eixo vertical a taxa de juros, tínhamos uma curva IS e uma curva LM. Sendo que a curva IS ela é relacionada à política fiscal ou ao mercado de bens da economia, que é representado pela equação Y mais C mais I mais G mais X menos M. E a curva LM é relacionada à política monetária. Então, o modelo SLM, ele trabalha com política fiscal, trabalha com política monetária e vê os efeitos dessa política sobre a renda e a taxa de juros. Vamos ver agora como é que é o modelo de oferta e demanda agregada. No modelo de oferta e demanda agregada, a gente trabalha com gráfico, tá? Nós temos a renda no eixo horizontal. No eixo vertical, nós não temos a taxa de juros, como temos no modelo SLM. Nós temos o nível de preços, a inflação da economia, tá? Nós temos uma curva de demanda agregada, negativamente inclinada para baixo, e uma curva de oferta agregada positivamente inclinada. A gente vai ver daqui a pouco que essa curva de oferta agregada, ela pode ser horizontal
ou pode ser ainda vertical. Mas, regra geral, ela vai ser positivamente inclinada para cima, tá? Aí aqui, no equilíbrio dessas duas curvas, nós temos o nível de preços da economia e o nível de produto. Pois bem, aqui no modelo de oferta e demanda agregada, a gente vai ter o seguinte: a curva de demanda agregada, ela vai reunir a política fiscal, ela vai reunir o mercado de bens, Y, que é igual a C mais I mais G mais X menos M, e vai reunir também a política monetária, tá? Então, aqui no modelo de oferta e demanda agregada, a curva de demanda agregada, ela inclui toda a análise SLM, está aqui dentro. Tá? Então, a política fiscal vai na curva de demanda agregada. Qualquer alteração no mercado de bens vai na curva de demanda agregada. Qualquer alteração de política monetária vai aqui na curva de demanda agregada. Qualquer alteração que seja política fiscal expansiva, que aumente o Y aqui do mercado de bens, ou que seja política monetária expansiva, vai deslocar a nossa curva de demanda agregada para a direita. E qualquer coisa que seja política fiscal restritiva, que diminua o nosso Y do mercado de bens, ou que seja política monetária restritiva, vai deslocar a nossa curva de demanda agregada para a esquerda, tá? Aí, no caso dessa questão, o enunciado falou em redução do gasto público, aí no caso dessa questão número 1. Então, eu vou fazer na cor laranja o que essa redução do gasto público vai fazer aqui nos nossos dois modelos. No ISLM, vai acontecer o seguinte: aqui a economia está em equilíbrio inicialmente, né? Aí o governo reduziu o gasto público. Quando ele reduz o gasto público, isso é política fiscal restritiva. Na análise SLM, a política fiscal desloca somente a curva IS. Se é política fiscal restritiva, a gente desloca para a esquerda. Tá? Então, curva IS é deslocada para a esquerda. O novo equilíbrio da economia vai mostrar o quê? Redução da taxa de juros, tá? E redução da renda. Então, a análise ISLM mostra o seguinte para a gente. Ela mostra que a redução do gasto público, ela é a mesma coisa que política fiscal restritiva, né? Isso provoca uma redução da taxa de juros e uma redução da renda. Tá? Agora vamos ver o que a análise do modelo de oferta e demanda agregada mostra para a gente. Redução do gasto público, igualmente, vai ser, vou colocar aqui, ó, ISLM, para não confundir, né? Agora vamos para a análise da oferta e demanda agregada. A redução do gasto público, igualmente, ela vai ser política fiscal restritiva. No modelo de oferta e demanda agregada, a política fiscal desloca a demanda agregada, né, para a esquerda. Então, a gente vai deslocar aqui a curva de demanda agregada para a esquerda. Tá? O novo equilíbrio da economia vai ser aqui. Ó. Então, você tem aqui um novo nível de preços e um novo nível de renda. Então, o que aconteceu com a política fiscal restritiva? Você teve uma redução dos preços, tá? E uma redução do nível de renda. Isso é a análise de oferta e demanda agregada. Você pode observar que os dois modelos eles não se contradizem. Ó. Nos dois, houve redução da renda, ou seja, eles não se contradizem. Um provocou redução dos juros, o outro provocou redução da inflação. Tá? Esses dois efeitos aqui eles podem mudar. Às vezes, uma determinada política pode aumentar os juros e reduzir o preço, ou pode reduzir os juros e aumentar o preço. Tá? Aqui, em relação à renda, os efeitos têm que ser iguais, mas em relação a juros e preços não precisam ser necessariamente iguais. Bom, então, baseado nesses efeitos aqui, que eu vou destacar agora, a gente já pode analisar, esses aqui são os efeitos, né? A gente já pode analisar as alternativas dessa questão 1.
Então vamos lá. Letra A. Letra A diz o seguinte: a dívida pública é de se esperar que a dívida pública continue se elevando, pois ocorrerá um aumento da taxa de juros da economia. Essa letra A ela está totalmente errada, por quê? Porque a dívida pública ela não necessariamente vai continuar se elevando. A tendência, o esperado é que ocorra o contrário, porque o enunciado da questão está dizendo que o governo está reduzindo o gasto público, não é? Então, a redução do gasto público ela é consistente com a ideia de redução da dívida pública, não com a ideia de aumento da dívida pública. Tá? Então, só por essa primeira oração está errada a alternativa A. Aí ele complementa, pois ocorrerá um aumento da taxa de juros da economia, ou seja, errado de novo, né? A gente viu aqui que ocorre uma redução da taxa de juros da economia, tá? Então, letra A está errada. Letra B. O produto se expanda. Voltando para a lousa mais uma vez. A gente viu que o produto, pessoal, o produto é reduzido, né? Então, está errada a letra B. Aí ele diz o seguinte, pois ocorrerá um decréscimo da taxa de juros da economia. Essa parte final está certa. Realmente ocorrerá um decréscimo da taxa de juros da economia, mas o produto não vai se expandir. Então, está errada a letra B também. Letra C. O produto e o emprego se elevem. Tá? Está errado, porque a gente viu que o produto, a renda da economia, o produto ou emprego, que quer dizer tudo a mesma coisa, eles serão reduzidos. Né? Então, só por aí está errada a letra C. Aí ele diz assim, pois a iniciativa privada ocupará o espaço deixado pelo governo. Vamos analisar essa parte final da assertiva C aqui no quadro. Pessoal, essa parte final da assertiva C, ela está certa. Ela está certa pelo seguinte. Aqui é a equação do mercado de bens, tá? Mercado de bens da economia. Quando ocorre isso aqui, redução da taxa de juros, em decorrência de uma redução do gasto do governo, a gente tem o seguinte. Esse agregado G aqui, ele é reduzido, não é? O governo está reduzindo o gasto público. Ao mesmo tempo, essa redução da taxa de juros, ela vai fazer o seguinte, ela vai aumentar o investimento privado da economia. Por quê? Porque o investimento privado e a taxa de juros, elas são negativamente relacionados. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quanto maior a taxa de juros, menor é o investimento. Da mesma forma, quanto menor a taxa de juros, maior o investimento. Então aqui, a taxa de juros cai, não cai? Se a taxa de juros cai, então o agregado investimento da economia, ele aumenta. Então esse agregado I aqui, aumenta. Então a gente vai ter o seguinte, se o governo reduz o gasto público, esse agregado G aqui, ele cai. O governo reduziu o gasto do governo. Aí vai ocorrer uma redução da taxa de juros, e a redução da taxa de juros faz o agregado I aumentar de valor. Então, nesse caso, olha o que aconteceu na nossa equação aqui do mercado de bens da economia. A iniciativa privada passou a ocupar mais espaço, passou a ocupar um espaço que antes era do governo. O governo reduziu sua participação aqui, né? E a iniciativa privada aumentou a participação dela, com o aumento do investimento. Tá? Então, essa parte final aí da alternativa C, ela está certa. Tá? Então, a iniciativa privada ocupará algum espaço deixado pelo governo. Só que a assertiva C está errada porque está dizendo que o produto e o emprego se elevam, quando na verdade a gente viu que eles são reduzidos. Tá? Letra D. A dívida pública decline. Está certo, tá? Ela não necessariamente vai declinar, mas é de se esperar que decline, porque o governo está reduzindo o gasto público, tá? Aí diz assim, pois a taxa de juros da economia se tornará negativa. Está errado pelo seguinte, a taxa de juros da economia, a gente viu aqui, que ela vai cair, né? Ela vai ser reduzida, mas
não necessariamente vai se tornar negativa, tá? Então, aliás, se você desconsiderar a inflação, nem tem como existir taxa de juros negativa, tá? Sem considerar a inflação. Então, essa parte final da assertiva é absurda. Não dá para afirmar que a taxa de juros vai se tornar negativa. Tá legal? Por fim, a letra E diz o seguinte: o desemprego e a diminuição de renda ocorram, tá? Então, até aí tá certo, ó. A gente vê que ocorre uma diminuição de renda, né? Ocorre uma diminuição de renda, ocorre o desemprego, porque se a renda diminui, vai ocorrer desemprego, e vai ocorrer também retração da taxa de juros, tá? Então, a letra E é aquela que está totalmente correta. Então, o gabarito da questão 1 é letra E de eu vou passar. Pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua com o comentário da questão número 2. Até lá.